Esse é o nosso programa Eclésia dessa noite, falando sobre um problema, uma discussão popular no Brasil, eu diria. É possível reconciliar de alguma maneira, ou conciliar de alguma maneira, o catolicismo e o espiritismo? Tem algo em comum, né, entre essas práticas religiosas? O programa Eclésia é um programa de doutrina católica, é um programa de catequese. E por ser um programa de catequese, nós estamos falando aqui do ponto de vista católico que a igreja ensina, comparado com, por exemplo, práticas espíritas, especialmente do ponto de vista do kardecismo. Ô Padre Guido, no bloco anterior nós conversamos sobre a questão da reencarnação, que de certa forma do kardecismo e outras práticas de espiritismo, como por exemplo antigas, budismo e hinduísmo, a gente não vai falar de todas porque tem muitas ramificações, mas nessas práticas espíritas, a reencarnação é uma doutrina, praticamente, que eu saiba, comum a todos, né? Todos vão acreditar que de alguma maneira a pessoa, depois que morre, se reencarna em um outro ser vivo. Do ponto de vista bíblico, o senhor que é doutor em Bíblia, Padre Guido, qual é o fundamento bíblico para que a gente possa negar esse tipo de crença? Sim. Negamos com a palavra ressurreição. É Jesus que explica e que dá prova de tudo isso. Temos na mesma hora Jesus na cruz, que define exatamente, não se trata de uma teoria, mas verdade de fé. Para aquele homem, o que nós chamamos hoje de bom ladrão, na verdade não temos o nome nos 4 evangelhos, a menos que entramos numa página dos evangelhos apócrifos, certo. O nome talvez de Dimas. Aquele homem que era um criminoso, quando pediu para Jesus, lembra-te de mim quando chegar no teu reino, a resposta de Jesus foi imediata. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Jesus não disse, hoje a tua alma vai se encarnar numa outra pessoa que vai pagar pelos delitos que você cometeu até se purificar. Não. Hoje mesmo você estará comigo no céu. Certo. Agora, sempre na cruz, Jesus falava língua aramaica. A um certo ponto, Jesus soltou uma frase em língua aramaica, Eli, Eli, lama sabachthani, traduzido para o português, meu Deus, por que me abandonaste? Entre as pessoas que estavam lá, sendo que era véspera da Páscoa dos hebreus, alguém começou a dizer, ele está invocando Elias, está chamando Elias. Certo. Certo. E aí foi que os espíritas, no começo, defendiam, viu? Está invocando Elias como se ele fosse uma reencarnação de Elias. Certo. Só que os mesmos espíritas tiveram que não tocar nunca neste assunto quando descobriram nos escritos de Allan Kardec que a reencarnação acontece de uma geração para outra, imediata, ao passo que entre Jesus e Elias tem 700 anos de distância. Por isso, nunca mais quiseram tocar no assunto. É bom explicar estas coisas também aos nossos amigos telespectadores. Pois só para a crença que eles pregam, já seria uma incoerência. É isso que o senhor quer dizer, não é, Padre? Exato, sim. Portanto, Jesus não fala, nunca falou de reencarnação, mas de ressurreição. Aliás, Jesus chega a dizer, eu ressuscitarei todo mundo no último dia, no dia do juízo universal. Isto é, todos nós ressuscitaremos do mesmo modo como Jesus ressuscitou. Certo. Certo? É verdade que o corpo de Jesus, quando foi sepultado, não entrou no processo de decomposição. Certo. Ao passo que o nosso corpo entra logo no processo de decomposição, até o ponto que poucas horas após um velório deve ser sepultado. Mas iremos ressuscitar com o nosso corpo glorioso do mesmo jeito como aconteceu com Jesus. É doutrina da nossa fé. Aliás, São Paulo, nas suas pregações, mais de uma vez chegou a afirmar, está gravado em Gálatas também, que a nossa fé
não teria valor se Jesus não tivesse ressuscitado. Quando o senhor falou de Paulo, achei que o senhor ia lembrar a passagem de Hebreus capítulo 9. Que na verdade não foi Paulo que escreveu esta carta, Então, né? por isso o senhor não diria, porque foi ele que escreveu, então. Exato. Porque há controvérsias, Padre Guido? Sim, porque é uma carta que não tem assinatura. Certo. Mas no capítulo 9, foi muito bela a sua citação, no versículo 27, se afirma, está estabelecido que cada um de nós morra só uma vez. E logo após a morte haverá o julgamento. Hebreus 9, versículo 27. 27. Só isso já bastaria, né, famoso, Só isso já bastaria. É a expressão-chave que justifica exatamente a ressurreição. Ô, Padre Guido, em relação, por exemplo, à doutrina da Santíssima Trindade, de alguma maneira é professada no meio do Espiritismo? Bela, me esperava esta pergunta. Aparentemente sim, só que cai numa profunda falta de fé e heresia, certo. Porque o Espiritismo admite a presença de um Deus, mas não trino. Não um Deus em três pessoas, certo. mas só um Deus. Portanto, gente, estamos no campo das seitas, digamos assim. Não se pode chamar de religião. Certo. Isto é muito importante, Eric. Não quero chegar já no final do nosso programa, mas também como sacerdote, responder a várias pessoas que perguntam, padre, nasceu um bebê na nossa família e estamos escolhendo como padrinho um casal, padrinho e madrinha, um casal, mas eles são espíritas, não tem nenhum problema. Tem, minha gente. Como é que se apresenta esta pessoa que não professa 100% o credo católico como mestre de ensinamento da doutrina católica? Tem alguma coisa errada aí, né, Padre? Sim, é bom, gente, procuremos, quando se trata de escolher padrinho e madrinha, pessoas que vivam 100% o credo que professamos. Interessante. E também, Padre Guido, em relação aos novíssimos, a gente já fez um programa só dedicado aos novíssimos. Primeiro, relembra o que significa isso e que, do ponto de vista da doutrina, vamos chamar assim, da doutrina espírita, entenda-se praticamente do que o kardecismo ensina. Qual é o problema em relação aos novíssimos? Certo, a palavra novíssimos significa as últimas realidades, digamos assim, do mundo e da vida, né? Certo. São 4, fala o catecismo da Igreja Católica: morte, julgamento, paraíso e inferno. Certo. Certo. Padre, o purgatório. No fim do mundo, o purgatório não existirá mais. As almas que estiverem ainda no estado do purgatório passarão para o céu. Agora, o Espiritismo defende a grande bondade de Deus até o ponto que não aceita o inferno. Agora, gente, diante disso, temos que abrir os olhos e usar também com prudência a inteligência que Deus nos dá. Deus nos criou com 3 grandes qualidades: a inteligência, a vontade e a liberdade. O uso correto destas qualidades nos leva à santificação, mas também a rejeição destas qualidades ou o abuso destas qualidades, saibam que Deus respeitará sempre a nossa liberdade. Certo. Mas se nós morrermos, isto é, rejeitando até o fim da nossa vida a graça de Deus, o inferno existe. Não sei se vale a pena, Eric, lembrar aos nossos amigos telespectadores, estamos no ano do centenário das aparições de Nossa Senhora em Fátima, no Portugal. Sim. No ano 1917, exatamente o dia 13 de agosto, Nossa Senhora mostrou para aqueles 3 meninos daquela época, né? Lúcia com 10 aninhos, Francisca com 7 e Jacinta com 6 aninhos, mostrou o inferno. As crianças ficaram, assim como se fosse um telão, né? Ficaram horrorizadas e, naquele mesmo momento, decidiram não contar o que tinham visto para ninguém. Só que naquela noite seguinte, Lúcia, que era maiorzinha, somente com 10 aninhos,
não conseguia dormir. Se virava, ele virava na cama e a mamãe, no outro quartinho, percebeu que a menina não estava bem, não conseguia dormir, se levantou e perguntou o que aconteceu, por que não consegue dormir, alguma indisposição? E Lúcia contou tudo para a mamãe, terminou o segredo de crianças, né? E vejam só, meus amigos, a frase que Lúcia disse para sua mamãe. Mamãe, Nossa Senhora nos mostrou como num grande telão o inferno. E as almas que caem no inferno são parecidas com as folhas que caem das árvores quando chega o período de outono ou inverno. É profundo esse ensinamento, hein, Padre Guido? Muito Exato, profundo. de uma menina de 10 aninhos soltar uma frase deste teor, né? Por isso que ficou profundamente chocada. Inclusive, Eric, sempre pensando no centenário das aparições, Nossa Senhora ensinou aos 3 meninos a rezar bem diariamente o terço. E entre uma dezena e outra de Ave Marias, ensinou aquela oração. O meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Certo. É uma oração ensinada diretamente por Nossa Senhora. Portanto, o Espiritismo não admite o inferno. Admite somente a purificação através de uma transmigração da alma, ou reencarnação, talvez por várias gerações, até que a pessoa, sem nenhuma ajuda da parte de Deus, alcance o grau da perfeição. Mas isso é contra a fé. Ô, Padre Guido, a gente vai para o intervalo agora. Eu queria que o senhor explicasse na volta, no próximo bloco, porque é um tema interessante. Relacionado, por exemplo, do ponto de vista caridade, né? A gente está dizendo aqui se é possível conciliar os ensinamentos da doutrina espírita com o catolicismo, né? E caridade é uma coisa comum, tanto para católicos quanto para espírita. Queria que o senhor comentasse para a gente, logo depois do intervalo, sobre esse detalhe, porque é muito interessante, tá certo? Então, não sai daí. Depois do intervalo, o Padre Guido comenta sobre e a caridade, como é que fica entre espíritas e católicos. A gente volta já já.